Então vamos continuar aqui com o desenvolvimento do nosso projeto. Agora, quando o tempo for menor ou igual a zero, a gente vai carregar uma nova cena aqui no nosso jogo. Então, a gente precisa vir aqui no script player.js e colocar aqui um if, né, uma condição, para quando o tempo for menor ou igual a zero, eu vou ter que carregar uma nova cena do jogo. Essa nova cena eu vou chamar de Game Over. Então, para isso a gente tem uma função aqui numa classe, no caso a classe chama Application, pode vir aqui na documentação, e a função é loadLevel, e ela pode receber o index do level do nosso projeto ou o nome do level. Eu vou colocar aqui application loadLevel, o nome do level será Game Over. Então quando chegar a zero, lá, ou menor do que zero, nosso tempo, eu vou carregar essa nova cena chamada Game Over. Agora aqui na nossa cena que a gente está editando no momento, eu havia colocado o nome dela de cena 1, mas eu vou mudar o nome dela para jogo. Já havia salvo tudo, então quem ainda não salvou pode salvar lá e salva como jogo. E eu vou criar uma nova cena e eu vou chamar ela de Game Over. Então eu aperto Ctrl S, eu venho aqui em Save Scene S. Game Over. Essa tela de Game Over, ela vai mostrar o placar do jogador e um botão para retornar a cena do jogo. Então eu venho aqui, crio um script em JavaScript, coloco o nome desse script de Game Over e eu vou começar a editar esse script. Então, como eu só vou utilizar a GUI, eu não preciso desse método update aqui. Então eu troco ele para onGUI. E a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar ali um texto na tela com a pontuação do jogador com alguma frase. Então eu venho aqui, GUI.label, primeiro parâmetro, uma rect, distância da esquerda, distância do topo, largura, altura. E aqui vou colocar uma frase, né? No caso, você conseguiu, aí eu vou colocar a quantidade de pontos que o jogador conseguiu. Eu havia criado uma variável estática na classe player anteriormente, e aqui eu posso acessar o valor dela, que é só escrevendo player.pontos e continuando a frase aqui. Então o jogador, você conseguiu tantos pontos. Então, ok. Fazendo isso já é para aparecer lá na tela essa frase e a quantidade de pontos que o jogador conseguiu. E eu vou criar um botão. O botão a gente ainda não viu como que se faz para criar, mas basta vir aqui na documentação, né? Procurar aqui GUI, e aqui a função button, está aqui, né? Quando o usuário clica em cima de um botão, essa função GUI.button retornará verdadeiro. Então a gente pode usar ela dentro de um comando if. Então eu vou vir aqui, GUI.button, rect, então aqui é a distância à esquerda. Eu quero que esse botão fique mais ou menos
no centro da tela. Então eu consigo pegar a largura da tela através dessa classe Screen e aqui Widget. Eu vou colocar a largura do meu botão de 150. Então eu quero que ele fique no centro da tela, eu coloco Screen.widget menos 75. A altura eu consigo através de Screen.height. Eu vou colocar a altura do meu botão de 50, então aqui eu ponho menos 25. Então aqui 150 de largura e 50 de altura. E agora aqui a frase que eu vou colocar aqui será voltar. Então quando eu clicar em play, vai aparecer aqui não apareceu nada. Eu preciso colocar esse script na câmera aqui, no objeto câmera, e clico em play. Opa, ali foi errado aqui o botão. A largura que eu preciso dividir por 2, né, para ele ficar no centro da tela, e a altura que eu também preciso dividir por 2. Então, agora ele vai mostrar aqui o botão no centro da tela. Quando eu clico no botão não faz nada. Então o que acontece? Quando eu clicar no botão, eu vou ter que carregar o level jogo. Application.load level e aqui jogo. Então o script de player, quando zerar o placar, eu carrego a tela de Game Over. E o script de Game Over, quando a pessoa clicar no botão, eu carrego a tela de jogo. Além disso, a gente precisa zerar o placar do jogador, né? Então coloca aqui o player, na verdade antes, né, de carregar o level, coloco player.pontos igual a 0. Aí ele vai zerar a pontuação do jogador e vai carregar o novo level. E a parte importante também é a gente adicionar essas cenas que a gente criou para o projeto. Então para isso a gente precisa carregar a cena, vir aqui em File, Build Settings, Add Current, ok? Eu adicionei a tela do jogo, aí eu abro a tela do Game Over, File, Build Settings, Add Current. Ok, as duas cenas estão adicionadas ao projeto e agora essa função application. Tem um erro aqui no meu script. No caso, está faltando aqui um if, né? If. Então, se o jogador clicar no botão, eu vou zerar o ponto do jogador e vou carregar o próximo level. Então agora aqui já é para esses erros sumirem. Ok. Então agora vamos fazer um teste aqui. Clicar em play. O tempo está passando, eu estou marcando pontos aqui. Vamos esperar chegar em 0. Carregou. Aqui não está mostrando porque ficou pouco aqui a largura, né? Eu preciso colocar um pouco maior. Coloquei 200 de largura. E não deu certo. Então vamos tentar aqui novamente. Agora deu certo, né? Eu mudei lá. Então você conseguiu 90 pontos. O E com acento não está aparecendo aqui,
porque pelo jeito tem um problema de codificação de caracteres. Então eu troco isso daqui, né? No caso a gente pode escrever em inglês ou deixar sem acento mesmo. E vamos colocar para rodar novamente nosso jogo. E agora? Aqui, esperar passar o tempo. Estou com 50 pontos, 60, 70, 80. Então tá. Você conseguiu 80 pontos. Voltar. Então quando eu clico agora em voltar, então, bom, essa série de tutoriais é bem básica e eu recomendo que vocês vão no site, procurem o tutorial sobre JavaScript, que lá tem mais detalhes da linguagem JavaScript, como funciona as funções, como funcionam os tipos de dados, quais são os tipos de dados. E nos próximos tutoriais eu vou procurar abordar algo mais avançado. E no caso eu vou deixar a linguagem JavaScript de lado e vou começar a utilizar a linguagem C#. Com isso, o pessoal que usa JavaScript, com esses tutoriais já conseguem fazer algumas mudanças em scripts já pré-existentes para atender alguma necessidade específica. Para o pessoal que vai trabalhar desenvolvendo todo o jogo, todos os scripts, é muito melhor utilizar C# com MonoDevelop. Então, nos próximos tutoriais eu vou começar a abordar isso e espero vocês até lá.